Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje nós estamos vivendo mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E você, tem buscado viver a pureza no seu coração? Hoje, para viver esse programa conosco, nós trouxemos alguém muito especial, o Padre Mário Gomes. O Padre Mário, ele é administrador da paróquia São Bento Abade, de Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. Ele também que é um dos orientadores espirituais da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, escravo de amor da Virgem Maria, um homem que busca viver a pureza e que traz hoje para nós muitas informações em nome da igreja. Então que você chame todos aí de sua casa para que possa discutir conosco esse tema tão importante para sermos bons cristãos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então você, consagrado à Virgem Maria, você que deseja se consagrar à Virgem Maria, você cristão, bom católico, precisamos viver a pureza para podermos ver a Deus. E vamos começar esse programa discutindo com o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 2520, 2520, fala sobre o batismo, que o batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência, contra aquelas cobiças da carne, aqueles desejos desordenados que nos tira da pureza. Com a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria, alcançaremos essa pureza de intenção. Então, o Padre Mário, que está aqui conosco, nos ajude, Padre. Qual o significado da palavra puro? Boa tarde, César. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. O significado da palavra puro, etimologicamente falando, é um adjetivo no português, mas ele vem da raiz do latim, que significa aquilo que não se mistura, aquilo que é inalterado. Então, tendo como nada que possa se misturar, a gente conseguiu dizer que isso significa uma pessoa que é pura. A gente pode perceber também um exemplo quando se diz ar puro, aquilo que está na sua constituição inalterado. Concluindo essa parte que nós podemos dizer aqui, então, puro, a pessoa pura é aquilo que desde a sua essência não foi alterada. Pois é, Padre, então que vendo a pureza nos vem lembrar a como conservar essa pureza, né? A pureza exige o pudor. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Devemos viver esta pureza com pudor. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Devemos guardar aquilo que não deve ser mostrado. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade da pessoa. Então a pureza e o pudor estão muito íntimos. Então, Padre, como podemos viver, ser puro no mundo de hoje? Ser puro no mundo de hoje é uma tarefa muito difícil para o cristão, mas ao mesmo tempo aquele que chega a se entregar a Jesus Cristo em suas mãos, consegue realizar. O fato de que a sociedade, na filosofia a gente vê que a sociedade corrompe o homem, ao mesmo tempo, ele é chamado a não ser corrompido. Estar diante de uma sociedade e observar os fatos que são errados, isso já tem como preceito para nós cristãos e para nós homens de Deus, que não estamos nos misturando àquilo que é errado. Ser puro é aquela pessoa que está totalmente voltada para as questões de Deus. Então, nós vemos no Evangelho, em vários trechos da Bíblia, que Jesus fala daqueles que devem ser puros. Na quinta-feira próxima, estamos vivendo a Semana Santa, nós vamos observar que Jesus, quando chega próximo de Pedro para lavar os pés, que Pedro se recusa, ele diz, nem todos estão aqui puros, ou seja, nem todos estão aqui limpos e necessitam se purificar. Ao longo do tempo, quer seja cristão, quer seja uma pessoa normal, que não tenha nenhuma realidade religiosa, se tende a se purificar. Basta observar quem está num trabalho, chega no final do seu dia, chega em casa, a primeira atitude é tomar um banho, é de se purificar daquilo que viu ao longo do tempo.
Ou você que também vai a um supermercado adquirir algum produto, você espera que aquele produto seja puro. Da mesma forma, o cristão, ele é chamado a ser puro. Quem entra numa igreja para ver várias pessoas rezando, pessoas que estão ali diante do altar, eles querem se purificar, querem pedir a bênção de Deus para se purificar e ser sal da terra e luz do mundo. Eles querem se purificar e, se purificando, eles vão até as pessoas que necessitam também ser purificado. Concluindo, para ser purificado ou ser puro no mundo de hoje, é necessário compreender o que se tem de melhor diante de Deus e de sua palavra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bendito és tu que és puro, bendito és tu que és pura. Mas com o pudor poderemos manter esta pureza no nosso coração e buscar a cada dia nos purificar. O Catecismo da Igreja, ele fala muito sobre esse tema. E no Catecismo, no parágrafo 25 e 22, fala mais ainda que o pudor protege o mistério das pessoas e o seu amor. O pudor nos protege, protege nossos mistérios, protege nossa intimidade, confirma e nos convida a uma paciência para com o outro, uma paciência e uma moderação nas relações, especialmente nas relações amorosas. Precisa de ter uma moderação, um equilíbrio. O pudor é modéstia. Mesmo que você não seja mais puro, mas você deve buscar essa pureza e com modéstia. Inspira também um modo de vestir. O pudor, a pureza, inspira também um modo de falar. Inspira um modo de viver. É engraçado porque nós devemos ter este cuidado, essa paciência, né? Então, nos leva a uma discrição, a sermos discretos. Então você começa a se inquietar. Você está verdadeiramente sendo puro, meu irmão? Por mais que passem coisas na sua cabeça, a pureza nos leva a um comportamento. Busque viver o comportamento condizente com a pureza que Deus lhe convida. Mas, padre, a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela fala dos puros. Então, como viver essa pureza nesse contexto bíblico? César, a Bíblia ela fala em diversos termos que fazem alusões à palavra puro, especificamente a bem-aventurança, que fala diretamente aqueles que são puros de coração verão a Deus. Mas existem outros termos que são considerados também para aqueles que entendem a palavra, que estão estudando a palavra e colocam na sua prática diária. Viver a palavra de Deus é pegar o contexto daquilo que nós estudamos, que nós observamos, a palavra, por exemplo, naquilo que nós estamos debatendo agora, neste momento, que é a palavra puro. O contexto puro é abordado diversas vezes na palavra de Deus e traz como princípio norteador de nossas vidas, de todo o nosso ser, do nosso trabalho, como a luz que ilumina o nosso ser, que ilumina todo o nosso caminhar. Quando a gente pega a palavra de Deus e acaba ruminando aquilo que ela nos traz, a nossa vida se torna totalmente pura. Pura não quer dizer que nós vamos excluir o outro que não está num grau de pureza como nós estamos, como nós buscamos, como nós queremos. A pureza ela consiste em compreender o outro, consiste em também valorizar o outro. A Bíblia vem nos ensinando isso. Quando você realmente abrir a palavra de Deus e começar a escutar palavras como santos, inocentes, aqueles que são puros, estes estão sendo convidados a uma santidade maior, a estar mais próximo do Senhor e fazer com que, estando próximo do Senhor, possa levar também os demais a viverem. E é à luz da palavra de Deus que nós vamos conter justamente esses conceitos de pureza, esses conceitos que nós falamos aqui, aqueles que são santos. Então, quando você pegar a palavra de Deus e observar que Jesus chama sede santo para realizar um trabalho, você está sendo puro, você está buscando. A gente está se desvinculando daquilo que a sociedade coloca para nós como algo comum e natural. Quando Jesus nos chama, ou chama as crianças para ficarem perto deles e os discípulos querem proibi-las, ele diz muito bem, né, que as crianças é o maior exemplo
o maior exemplo de pureza e de puros corações. Concluindo, a Bíblia, ela nos aponta, ela nos indica que o caminho certo é aqueles que buscam a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma palavra forte e bonita que a gente tem que ficar ruminando a cada dia. Como viver a pureza? A Virgem Maria, ela pode nos auxiliar? São Luís Maria Grião de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 217, nos coloca uma citação muito bela. A alma da Santíssima Virgem comunicar-se-á a ti para glorificar ao Senhor. O seu espírito ocupará o lugar do seu para regozijar no Senhor, seu Salvador, contanto que tu sejas fiel à prática dessa devoção. É o que exclamava também Santo Ambrósio, grande santo da igreja, que a alma da Virgem Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito da Virgem Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. O Espírito se exulta de alegria em Deus, meu Salvador. É como coloca o evangelista Lucas no capítulo 1, do versículo 46 ao 55, no Magnífica, que é o cântico da Virgem Maria. Que a Virgem Maria possa estar em cada um de vocês para viver esta pureza. Então, Mara, a devoção à Virgem Maria nos faz ver a Deus? Faz sim. É bem interessante. Se você é um devoto da Virgem Maria, você tem esse hábito. Você está atento a olhar para onde a Virgem Maria está olhando, a fazer suas atitudes conforme a Virgem Maria fez. Não é assim que é uma devoção? Se eu sou devoto, eu estou atento a Nossa Senhora. Percebam bem, meus amores, Deus quis ser tocado pela Virgem Maria. Deus quis ser visto por Nossa Senhora e não só por ela. Deus quis ser visto pelo mundo inteiro. Agora, o que Ele fez para que isso fosse uma realização? Ele se encarnou, Ele se entregou à Virgem Maria e nos deu a possibilidade de estar vendo os seus passos, vendo a forma que Ele agia, vendo a forma que Ele pensava. Então, Deus é o maior interessado em que nós possamos vê-lo. Nós temos que ter o entendimento da seguinte forma: eu quero ver Deus, você também. Mas, se Deus nos vê, como Ele está nos vendo? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas práticas? Eu posso ser devota de Nossa Senhora e encontrar nela um caminho de perfeição. E talvez você já viva isso, talvez você já tenha pureza no seu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu amor. Talvez seu coração esteja cheio de mazelas, cheio de coisas impuras. Não se desespere. Sabe por quê? Porque muitas pessoas também recorrem à Santíssima Virgem por ver nela um caminho de conversão. E mesmo independente de quem você seja, de quem eu seja, eu devo encontrar em Deus a possibilidade de ver o Senhor, de ver essas coisas. Se você é um devoto da Virgem Maria, se você realizou através do ato litúrgico a consagração pelo método de Montfort, o que é que nós entendemos? Que você tinha tanto desejo de ver a Deus que se entregou à Virgem Maria, para que através dela fosse possível. Muitas pessoas buscam a Virgem Maria, estar nela, viver em Maria para ver a Deus. Mas outras pessoas vão ter que ter esse acesso a Deus pelo caminho da Virgem Maria. Se Deus quis vir ao mundo por ela, se você também precisa chegar a Ele, use do mesmo caminho. Eu não sei o que obras você fez essa semana, se foram obras puras, se foram obras boas, mas entenda a pureza como um caminho, como o padre dizia, de purificação. Faça todas as entregas que você tem que fazer a Deus, mas permita que a Virgem Maria possa embelezar essas obras. Permita que a Virgem Maria possa entregar tudo aquilo que você fez, todas as tuas mortificações, toda a tua esmola, todo o teu jejum, mas permita que a Virgem Maria retire desses atos todos, talvez o teu orgulho,
talvez tua presunção, talvez o teu amor próprio. Você está entendendo? Então, se eu me entrego à Virgem Maria, é com um desejo grande de ver a Deus, e eu começo a desprender-me das minhas vontades, das minhas coisas. O ver a Deus é ver a vontade de Deus. Se você ver a vontade de Deus na tua vida, você vê Deus. Qual o caminho que Deus quer que você tome? Será que não é Ele que está te guiando? Será que não é Ele que está te levando? Essas crianças que estão reunidas aqui, não é, nesse cenário, quer mostrar o quê? Será que não foi a própria mãezinha do céu que chegou? Ei, menina, vem cá, vem cá, vem cá. E ela foi juntando aquelas pessoas para que tivesse um encontro real com Deus? Será que os próprios discípulos, foi Cristo que chamou? Sim, mas quantas vezes a Virgem Maria esteve ali como guia, orientando para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida? Vocês entendem? Nosso amor à Virgem Maria é para nos fazer ver a Deus. É isso que acontece. Então, que bom que esse tema da pureza agora já está colocando a Virgem Maria como um modelo a purificar-nos, como um modelo a nos conduzir a Jesus Cristo. A Virgem Maria é o canal escolhido pelo próprio Deus. Podemos ir a Ele por este próprio canal. E São Luís Maria Griot de Montfort tem um outro livro que nem todos conhecem, que é o livro Segredo do Rosário, e que ele faz uma outra inquietação, que o que agrada a Deus não é o tamanho nem a duração das nossas orações, e sim a disposição e a pureza da alma de quem reza. Que se esteja em estado de graça, ou ao menos com o desejo determinado de abandonar o pecado mortal. No livro do Eclesiástico nos diz: o louvor não é belo na boca do pecador. Nossas orações, se não forem realizadas no arrependimento, elas não terão o mesmo efeito. Não terão o mesmo efeito para pedirmos as coisas a Deus. O evangelista Marcos, no capítulo 7, versículo 6, coloca as palavras de Jesus, quando ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O povo louva com os lábios, mas o coração está longe de ti. Então, é claro que devemos rezar com pecados ou sem pecados, mas devemos buscar sempre estar arrependidos, estar sempre puros e purificados. Os puros e os justos devem continuar rezando para permanecer na graça, e os pecadores e os impuros devem continuar rezando para que saiam de seus pecados. Então, Mara, renunciar ao pecado é ver a Deus? Exatamente. Você sabe onde é que eu estou nesse exato momento? Na sua casa. E se eu estou aí na sua casa é porque nós já nos tornamos de certa forma íntimos. Então é nessa intimidade que eu vou te dizer uma coisa. Sabe que eu e você amanhece o dia com os olhos cheios de remela? E essas remelas nos impedem de ver nitidamente as coisas? Assim também, meu amor, os teus pecados, o teu orgulho, a tua vaidade, a tua inveja, o teu ciúme, muito destes atos impedem de ver o quê? Justamente de ver a Deus. Quando existe essa bem-aventurança, não fique pensando assim: ah, meu amor, eu não sou mais pura, então não vou nunca poder ver a Deus. Não! Veja a misericórdia de Deus. Deus jamais nos daria alguma condição que não tivéssemos condições de alcançar. E Ele está dizendo: puros de coração verão a Deus, sim, mas não é que você seja perfeito. Não, porque verdadeiramente a perfeição, ser imaculada, só coube à Virgem Maria. Você também tem possibilidade de ver a Deus. Se Deus não quisesse ser visto, os pecadores não tinham visto, não é? O leproso não teria visto. E quantos homens, até mesmo os fariseus, viram a Deus? O que eu quero que você perceba é qual a disposição do seu coração quando você deseja ver a Deus. Se você tem um coração arrependido, significa o quê? Que você reconhece os seus erros. E a partir do momento que você reconhece seus erros, é porque você está dizendo: Deus está no primeiro lugar. Deus está no comando da minha vida, eu quero seguir os ensinamentos de Deus. Agora, se você de repente tem um coração cheio de hipocrisia, que você não consegue ver Deus porque você quer ser visto pelo mundo, aí é mais difícil ver a Deus, porque você só consegue ver no máximo até o seu umbigo.
E não é isso que vai fazer você ver a Deus. Querer ver a Deus é ter a condição de se imaginar, de se penetrar. Eu sou a imagem de Deus. Aonde está Deus? Dentro das minhas atitudes. Compreende isso? Quando você reza o Pai Nosso, você está dizendo: santificado seja qual o nome? O nome de Deus ou o seu nome? Porque se santificado seja o nome de Deus, é porque você quer ver Deus, porque você necessita de Deus. O louvor que você faz na tua casa é a Deus ou são as tuas obras? Aí a Virgem Maria, César, vai ter todo um papel de encaminhamento, porque as pessoas que chegam na Virgem Maria, elas vão ser trabalhadas pelas mãos virginais de Nossa Senhora, e nós vamos assumindo verdadeiramente a personalidade, a imagem de Deus. Eu quero ser vista por Deus, pois então eu vou fazer com que minhas obras sejam agradáveis a Deus. E quem vai nos ensinar o que é agradável a Deus? Quem é você ou quem sou eu para identificar qual é o ato que mais glorifica ao Senhor? Consagra-te à Virgem Maria para que ela possa fazer na tua vida aquilo que seja agradável a Deus e, consequentemente, você possa ver a Deus. Você é dominado pelos pecados ou pelo desejo de fazer cada vez mais a glória de Deus uma realidade na sua vida? Nós podemos vir a Deus, com certeza. Pois é, então bem-aventurados os puros que verão a Deus. Então que agora possamos ter o nosso momento de oração, que nesse momento de oração a gente possa meditar. Então, ouvindo, meditando essa oração, essa canção, que você se inquiete: eu tenho verdadeiramente sido puro? Pede a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que com ela, por ela e nela, você consiga a graça de uma revirginização de sua alma, que você receba a graça de uma purificação da sua mente, uma purificação do seu coração. Jesus promete, Ele faz novo todas as coisas, por natureza e conquista. Mas a Virgem Maria também, por graça, ela pode fazer um novo na sua vida, um novo na sua história, para que você seja novamente purificado, purificada, para se colocar a serviço da igreja. Então, no nosso devocionário, na página 47, a oração suplicando a virtude de ser puro de coração. Ó meu Senhor e meu Deus, que destes aos santos e bem-aventurados e aos servos de Deus, como também a São Luís Maria Grião de Montfort, a virtude de ser puro de coração. Fazei com que neste dia, pela intercessão de Nossa Senhora, óleo derramado, eu, diga seu nome, receba a graça da pureza em minhas ações, e de poder comparar o nome da Virgem Maria como um óleo que tem as propriedades de curar, de fortalecer, de perfumar, de ungir, com toda a confiança, todos aqueles que querem ver a Deus. E assim seja. Então que a Virgem Maria possa estar em ti para glorificar o Senhor, meu Salvador. Então, concluindo este momento, agora que o Padre Mário, que esteve conosco, ele que é um consagrado à Virgem Maria, um homem fiel à igreja, que ele possa colocar suas considerações finais a respeito deste tema tão belo que foi discutido hoje, que é a pureza do coração. Eu peço a todos que nos assistiram neste programa, realmente desejem ser puros de coração. O mundo necessita muito de pessoas puras, castras, que observem a palavra de Deus e coloquem em prática. Nesta Semana Santa, que todos possam realmente buscar na cruz, quando Jesus morre, que Ele quer purificar com seu sangue todos nós, e a gente também procure essa realidade na nossa família, em nossa casa, no nosso trabalho. Ser puro de coração. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.